Olá, já parou para pensar como um robô aprende a se mover com aquela precisão toda, quase cirúrgica? Hoje a gente vai mergulhar em um universo fascinante onde duas técnicas de inteligência artificial, os algoritmos genéticos e as redes neurais, se unem para criar controladores de robôs super inteligentes. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o tamanho do desafio, passa pelos conceitos básicos e vai construindo a solução até chegar nesse ponto onde evolução e inteligência artificial andam de mãos dadas. Vamos nessa? Então, para começar, vamos definir bem o problema. O negócio não é só fazer um robô se mexer, é fazer ele se mover com uma precisão absurda, desviando de obstáculos e se adaptando a qualquer mudança no ambiente. É um quebra-cabeça e tanto. Olha só esse cara aí. É um braço robótico com várias juntas, bem complexo. Fazer com que a ponta desse braço siga uma linha perfeita no espaço, sem tremer, sem errar o caminho, nossa, é um desafio de engenharia gigantesco. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como a máquina aprende a fazer isso? Não basta só se mover, ela precisa fazer o movimento certo, se adaptar, e para isso ela precisa de um sistema de controle muito, mas muito sofisticado. E para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender os conceitos básicos de controle. Existem basicamente duas formas de fazer isso. O primeiro é o que a gente chama de malha aberta. Pensa numa torradeira daquelas bem simples. Você bota o tempo e pronto. Ela não tá nem aí se o pão já adorou ou se virou carvão. Ela executa a ordem e fim. Sem feedback, sem correção. Agora, o sistema de malha fechada é bem mais esperto. Ele fica o tempo todo se perguntando, será que eu acertei? É como o termostato do ar-condicionado. Ele mede a temperatura, compara com a que a gente quer, e se tiver diferente, ele liga ou desliga para corrigir. Ele se ajusta. Então, quando a gente fala de um robô que precisa de precisão máxima, a escolha fica óbvia, né? Tem que ser malha fechada. É o único sistema robusto o suficiente para se autocorrigir e executar a tarefa direitinho, mesmo que alguma coisa inesperada aconteça. Ok, um sistema de malha fechada é bom, mas para tarefas realmente complexas, a gente precisa de um controlador que não só corrija, mas que aprende. A gente precisa de um cérebro artificial. É aqui que entram as redes neurais artificiais, ou RNAs. Elas são a inteligência por trás do nosso controlador. Elas olham os dados dos sensores, tipo a posição do robô, e decidem qual comando exato que os motores precisam receber para diminuir qualquer erro. E esse diagrama aqui é perfeito para entender onde a rede neural entra. Ela pega o erro de posição, ou seja, a diferença entre onde o robô está e onde ele deveria estar, e ajusta na hora um parâmetro de controle para corrigir esse erro. Ela está, na prática, calibrando o controlador de forma inteligente e contínua. Só que isso cria um outro problema, talvez até maior. Não existe uma rede neural que sirva para tudo. O jeito que ela é desenhada, sua arquitetura, é o que define se ela vai funcionar bem ou não. E aí vem a parte difícil. Quantos neurônios essa rede vai ter? Como eles se conectam? Quais os melhores parâmetros de ajuste? Projetar e calibrar tudo isso na mão é um trabalho de Hércules quase impossível. O que a gente precisa é de um jeito de automatizar a criação do cérebro perfeito. E essa automação, ela vem de um lugar genial, da própria evolução. É aqui que entra o nosso projetista mestre, o algoritmo genético. Os algoritmos genéticos são fantásticos, porque eles conseguem testar milhares, milhões de soluções possíveis de uma vez só para achar a melhor de todas, de um jeito muito parecido com o que a natureza faz há bilhões de anos. A ideia é basicamente criar uma sobrevivência do mais apto digital para os nossos controladores. A gente cria vários aleatoriamente, testa todos e só os melhores sobrevivem para gerar a próxima geração, que vai ser um pouquinho melhor. Os ruins, esses ficam pelo caminho. E esse ciclo se repete de novo e de novo. E olha só o resultado disso. Esse gráfico mostra o aprendizado na prática. A cada nova geração, o algoritmo genético encontra um cérebro melhor para o robô, e o erro de posicionamento vai caindo, caindo, caindo. Fica cada vez mais preciso. E a gente consegue ver essa evolução em ação. Dá uma olhada no sinal de controle. Nas primeiras gerações, é uma bagunça, todo instável. Na versão final, otimizada, o sinal é suave, estável, decisivo. É a diferença entre um iniciante e um verdadeiro mestre. Tá, mas e aí? O que isso tudo significa para o futuro da robótica, da inteligência artificial? A grande sacada é essa sinergia perfeita. O algoritmo genético atua como o arquiteto, projetando a melhor estrutura possível para a rede neural. E a rede neural, já otimizada, atua como o cérebro, fazendo controle inteligente em tempo real. Juntas, elas criam sistemas incríveis,
com o mínimo de intervenção humana. E como essa pesquisa aponta, o uso dessas técnicas de IA muda o jogo. Elas diminuem drasticamente o tempo e o esforço que a gente levaria para resolver esses problemas tão complexos de robótica. E para fechar, fica uma reflexão bem interessante. Se a gente consegue usar a evolução para criar o cérebro de um robô, o que mais a gente consegue evoluir? Pensa nisso. Essa mesma abordagem pode ser usada para otimizar de tudo, de logística a estratégias financeiras. As possibilidades são praticamente infinitas.